Depois de 7 anos vivendo do meu dinheiro, minha nora e meu filho ganharam 85 milhões na loteria. Naquele mesmo dia, ela jogou minhas coisas pela janela, gritando que não precisavam mais de caridade e que eu deveria ir morrer em um asilo. Eu apenas sorri e disse: "Você leu o nome no bilhete?" Mas antes de continuar, conte-me nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Eu adoraria saber até onde minha história chega. Aurora Lujan tinha 63 anos e estava inclinada sobre a mesa da cozinha, limpando os restos de farinha que haviam ficado depois de sovar o pão da manhã. Suas mãos, marcadas pelos anos e pela vida, moviam-se com uma delicadeza quase ritual. Naquele horário, a casa ainda estava silenciosa, um silêncio pesado, prolongado, como se cada parede respirasse o cansaço de tudo que havia visto durante tanto tempo. Aurora trabalhava em silêncio porque aquele era seu espaço. Naquele horário ninguém a olhava, ninguém a interrompia, ninguém a tratava como estorvo. E naquele instante, ela se permitia lembrar das coisas que um dia a fizeram feliz. Enquanto limpava, seus olhos se levantaram para a janela. O exterior começava a se iluminar, anunciando o amanhecer. Naquele tênue resplendor, seu rosto refletia uma mistura de nostalgia e uma força que ainda não havia se apagado completamente. Ali começou a recordar o início de tudo. Aquela noite, 7 anos atrás, a imagem permanecia tão viva em sua memória como se tivesse acontecido apenas algumas horas antes. Ouviu-se um golpe seco na porta. Depois outro. E outro. Aurora, que estava apagando as luzes para ir dormir, ficou imóvel, surpresa com o som. A chuva batia com brutalidade nos vidros, quase abafando qualquer ruído. Ainda assim, a insistência na porta era impossível de ignorar. Ela caminhou com cautela pelo corredor e abriu. Lá estavam Daniel e Brisa. Daniel completamente encharcado, com o cabelo colado ao rosto e a voz embargada. Brisa, com a maquiagem borrada, o casaco destruído pela água, e uma barriga que já anunciava a chegada de sua primeira filha. A tempestade caía atrás deles com tanta força que parecia uma cortina sólida de água que lhes impedia respirar. O jovem levantou o olhar, com uma mistura de vergonha e súplica. "Mãe", disse Daniel, engolindo em seco. "Perdemos o apartamento. Não tenho emprego. Não sabemos para onde ir. Por favor." Aurora não esperou mais explicações. Apenas abriu a porta completamente e respondeu com uma calma que escondia sua preocupação. "Entrem. Aqui sempre haverá espaço para vocês." Aquele gesto, tão simples quanto profundo, marcou o início do que ela acreditava ser uma fase de apoio temporário. Nunca imaginou que aquela porta aberta significaria renunciar à própria vida, ao seu espaço, à sua autoridade na casa que construiu com Alfonso, o homem que amou por décadas. Aurora fechou a porta rapidamente, para que o vento não entrasse com mais força. Abraçou Brisa, que tremia, não se sabia se pelo frio ou pelo nervosismo. "Fique tranquila, filha, aqui vocês estão seguros. Vamos, sentem-se em frente ao aquecedor. Vou buscar toalhas." Daniel exalou como se tivesse retido o ar por horas. Olhou ao redor, para a casa que havia sido seu refúgio de criança. Aquela casa que ele próprio havia visto construir tijolo por tijolo. Naquela noite, Aurora preparou sopa quente, acendeu a lareira e ofereceu-lhe seu quarto principal para que descansassem. Ela mesma dormiu no sofá, pensando que faria isso apenas por alguns dias, talvez semanas. Não imaginava que aquele ato de amor se tornaria um fardo emocional que cresceria com os anos. Ao amanhecer, a tempestade havia passado, mas a vida de Aurora acabava de entrar em seu próprio temporal. Com o passar dos dias, Daniel conseguiu empregos temporários, embora nenhum fosse estável. Brisa, grávida, não quis voltar ao antigo trabalho porque dizia que o estresse afetaria o bebê. Aurora entendeu a situação e não disse nada. Era verdade. Seria injusto pedir-lhe que trabalhasse naquele estado. Então, pegou suas economias, as mesmas que havia guardado durante anos para sua velhice, e começou a cobrir os gastos dos 3. Não era problema ajudar um pouco enquanto Daniel buscava algo melhor.
O que Aurora não imaginava era que Daniel sempre tinha desculpas para não se reerguer. Os meses avançaram. Nasceu Ana Sofia, uma menina linda de olhos grandes. Depois nasceu Mateu. E a cada nascimento, Aurora se entregava mais aos cuidados, como se sua vida dependesse de manter forte aquela família que havia caído em crise. No entanto, enquanto o amor pelos netos crescia, algo mais também crescia naquela casa: a autoridade de Brisa. Brisa havia encontrado naquela casa um lugar para expandir um poder que parecia ter esperado muito tempo para se manifestar. Um poder silencioso, sutil, disfarçado de necessidade. Começou com coisas pequenas. Mover móveis sem consultar. Mudar a disposição da cozinha. Decidir o que se compraria para a despensa. Organizar as coisas de Aurora como se fossem objetos alheios. Aurora não queria conflitos. Acreditava que o importante era manter um ambiente tranquilo para as crianças. Assim, não disse nada quando Brisa mudou a sala. Quando jogou fora alguns enfeites que haviam pertencido a Alfonso. Quando decidiu que a sala de jantar acolhedora deveria se tornar um espaço mais moderno e frio. A casa começou a perder a essência que Alfonso e ela haviam criado juntos. Aquela casa acolhedora, construída com esforço e amor, começou a se encher de coisas sem história, sem alma, como se alguém tentasse apagar cada traço do passado. Aurora também não protestou quando Daniel começou a delegar tudo a ela. Fazia isso por amor às crianças. Para ajudar o filho. Para manter a calma. Embora, no fundo, soubesse que estava se acostumando a ser invisível na casa que um dia foi sua. A maior ruptura ocorreu quando Brisa, com tom doce mas incisivo, disse: Aurora, precisamos de um espaço maior para trabalhar. As crianças fazem muito barulho e você precisa descansar. Seria conveniente você se mudar para o sótão. Lá você ficará mais confortável, mais tranquila. A palavra confortável soou como disfarce. Aurora sentiu um golpe no peito. O sótão era o lugar onde guardavam coisas antigas. Era úmido no verão, gelado no inverno. Tinha uma janela pequena que mal deixava entrar luz. Esse tipo de lugar só é usado para guardar objetos sem utilidade. E agora ela se tornaria um desses objetos. Daniel, que ouviu a conversa, não levantou a voz. Apenas baixou o olhar. O gesto foi suficiente para quebrar algo dentro de Aurora. Ela sorriu. Não porque quisesse, mas porque estava acostumada a que sua paz viesse após o sacrifício. Está bem, filha. Se for útil para vocês, subirei minhas coisas. Aurora subiu ao sótão em silêncio e começou a limpar o lugar. Tirou o pó, moveu caixas, organizou seus poucos pertences. A cada movimento sentia um peso estranho. Uma mistura de tristeza e resignação. Sabia que já não ocupava um lugar central naquela casa. Agora era simplesmente alguém que precisava se adaptar. Desde aquele momento, cada vez que descia, era tratada como visitante. Como se fosse alguém que precisasse pedir permissão para tocar nas coisas que antes eram suas. Aurora até ouviu Brisa dizer ao telefone: Você não sabe como é difícil viver com minha sogra. Ela interfere em tudo. Interferir. Aurora não lembrava em que havia interferido. Não falava. Não questionava. Apenas cuidava das crianças, cozinhava, limpava e pagava as contas. Os vizinhos começaram a notar o que acontecia. Penélope, que morava bem em frente, observava-a com tristeza da janela. Via Aurora levar o lixo sozinha, carregar sacolas pesadas e voltar ao sótão com um passo lento, como se carregasse mais peso do que suas costas podiam suportar. Às vezes tentava falar com ela, mas Aurora apenas respondia com um sorriso cansado. A cozinha havia se tornado o território exclusivo de Brisa. Um dia, quando Aurora se preparava para cozinhar um guisado que Alfonso adorava, um que ela havia preparado a vida inteira, Brisa se colocou à sua frente com expressão fria. Aurora, guarde isso. Essa receita não é boa para Daniel. É comida do passado. Quero que ele tenha hábitos mais modernos. Aurora abaixou o olhar.
guardou os ingredientes sem protestar. E desde então deixou de cozinhar pratos que a lembravam de Alfonso, como se aquilo também fosse algo que precisasse ser enterrado. Tudo se acumulava como camadas de uma dor que se tornava maior, mais silenciosa, mais pesada. A fissura final chegou no aniversário de Ana Sofia. A menina sonhava há meses com uma bicicleta turquesa com cestinha branca. Ela mencionava toda vez que via uma na rua. Aurora, que sempre havia economizado até o último centavo para cobrir as necessidades da casa, guardou pouco a pouco o que pôde de sua pensão. Privou-se de caprichos, de remédios caros, de pequenos prazeres. Queria dar à neta uma alegria que ela lembrasse para sempre. Finalmente reuniu o dinheiro e comprou a bicicleta. Envolveu-a com papel brilhante e um laço branco. Escondeu no garagem para surpreender Ana Sofia no dia do aniversário. Naquela manhã, Aurora acordou antes de todos. Preparou um café da manhã especial, com panquecas em forma de coração, morangos e um toque de mel. Decorou a mesa com balões que havia comprado em promoção. Estava emocionada. Não lembrava da última vez em que sentirá tanta expectativa. Ana Sofia desceu as escadas com um sorriso radiante. Abraçou a avó com força e perguntou se podia abrir o presente. Aurora a levou pela mão até a garagem. Levantou a manta e deixou a bicicleta à mostra. A menina abriu os olhos com espanto, como se tivesse encontrado um tesouro. Vovó, é exatamente a que eu queria. Obrigada, obrigada. Aurora sentiu seu coração se encher com aquela expressão. Aquele sorriso era a razão pela qual ela havia resistido por tanto tempo. Mas a surpresa não durou. Brisa apareceu atrás, com um rosto rígido. Observou a bicicleta e depois olhou para Aurora. O que é isso? Havíamos combinado de não comprar presentes caros. Queremos ensinar a Ana Sofia o valor do dinheiro. Aurora tentou explicar com voz suave que havia economizado, que não foi algo impulsivo. Mas Brisa não deixou que terminasse. Devolva. Não quero que ela sinta que tudo se consegue sem esforço. A menina começou a chorar. Aurora sentiu que se quebrava por dentro. Daniel chegou à garagem, viu a cena e ficou paralisado. Não interveio. Não defendeu a mãe. Não defendeu a filha. Brisa pegou a bicicleta com decisão e a empurrou na direção de Aurora. Devolva hoje mesmo. Já estraga o suficiente mimando ela. Essa frase atravessou a alma de Aurora. Ela levou a bicicleta, passo após passo, enquanto a menina chorava atrás dela. Caminhou até a loja, entregou a bicicleta e pediu o reembolso. Enquanto assinava o papel, sua mão tremia tanto que a tinta ficou irregular. Essa noite, Aurora se trancou no banheiro do sótão. Acendeu a luz fraca e se olhou no espelho. Os olhos inchados, a pele cansada, os lábios apertados. Levou ambas as mãos ao rosto e deixou que as lágrimas caíssem sem contê-las. O choro foi silencioso, profundo, como se cada lágrima tivesse esperado anos para sair. Ela jurou algo enquanto respirava com dificuldade. Nunca mais. Nunca mais permitiria que apagassem sua luz. Essa promessa foi como uma faísca que acendeu algo dentro dela. Uma força que estava adormecida havia tempo. Mais tarde, quando voltou à cozinha para preparar um chá, viu um pequeno cartaz na loja da esquina que anunciava o prêmio máximo da loteria. 85 milhões. Os números da sorte. Ela jogava havia anos. Não por ambição, mas por costume. E porque esses números eram as datas de aniversário da família. A de Alfonso, a dela, a de Daniel, a de Ana Sofia e a de Mateu. Entrou no local. Pediu um bilhete. Confirmou os números com calma. E, como Alfonso sempre lhe ensinou, assinou imediatamente. Seu nome ficou ali, claro, limpo, firme, Aurora Lujan. Guardou o bilhete na bolsa e também o recibo. Essa ação foi pequena, quase imperceptível para qualquer um. Mas para ela representava algo mais que um jogo. Era uma maneira de lembrar a si mesma que ainda tinha direito de sonhar. De escolher.
de recuperar um pouco de controle em sua vida. Ela não imaginava que aquele pequeno papel iria detonar o maior terremoto de sua existência. Nem que a frase "você leu o nome no bilhete" se tornaria o início da queda daqueles que há anos apagavam sua voz. E assim terminou aquele dia. Com Aurora guardando o bilhete dentro de uma caixa junto às suas lembranças mais valiosas. E com uma semente, silenciosa porém poderosa, germinando dentro dela. Uma semente destinada a mudar tudo. Ao amanhecer, a casa parecia respirar com um ritmo estranho, como se algo estivesse prestes a explodir. Aurora abriu os olhos lentamente, sentindo aquela tensão suspensa no ar, uma vibração que ela não sabia explicar. Permaneceu alguns segundos deitada na cama do sótão, observando a luz cinza que tentava entrar pela janela pequena. Seu coração tinha um ritmo pausado, mas não estava tranquilo. Era como se seu corpo pressentisse algo. Desceu as escadas com a mesma suavidade de sempre, sem fazer barulho, para não incomodar ninguém. No meio do caminho ouviu movimentos na cozinha. Um murmúrio rápido, seguido de um silêncio brusco. Depois, um som seco, quase metálico, como se algo tivesse caído no chão. Antes de colocar o pé no último degrau, um grito estourou lá embaixo. Um grito agudo, histérico, carregado de uma emoção impossível de conter. 85 milhões. A voz de Brisa atravessou a casa como um chicote. 85 milhões, Daniel, 85 milhões. Gritava tão forte que a garganta parecia prestes a se romper. Aurora se segurou no corrimão. Sentiu um golpe no peito. Não pela quantia. Não pelo dinheiro. Mas porque reconheceu o tom exaltado que Brisa usava quando conseguia algo que acreditava que o mundo lhe devia. Daniel apareceu correndo pelo corredor, ainda desorientado, com o cabelo bagunçado e a camiseta amarrotada. O que você está dizendo? O que você está falando, Brisa? O que? Ela levantou o bilhete com a mão trêmula, agitando-lo como se fosse uma relíquia sagrada. Olha. Olha o que encontramos. Olha o que estava aqui, sobre a mesa. A visão de Aurora escureceu por um instante. Desceu mais um degrau, com o coração apertado. De onde estava, conseguiu ver o retângulo de papel que Brisa agitava. Reconheceu na hora. Seus números. Sua assinatura. Seu jogo da noite anterior. Seu pequeno ato de esperança. Seu gesto de rebeldia silenciosa. Mas não houve perguntas. Não houve dúvidas. Não houve um simples, será que é da Aurora? Daniel arrancou o bilhete da mão de Brisa e o observou com os olhos abertos como um menino diante de um truque de mágica. Não pode ser. Não pode ser. 85 milhões. 85 milhões, Brisa. Ela pulava, chorava, ria. Daniel levou as mãos à cabeça. Era como se ambos tivessem sido atingidos por um raio. Aurora, imóvel na escada, escutava tudo sem que ninguém a notasse. E o que mais doía não era a mentira futura que ela já sentia se aproximando, mas a ausência de uma única palavra dirigida a ela. Não perguntaram quem havia comprado o bilhete. Não perguntaram por que estava ali. Não perguntaram se era dela. Simplesmente assumiram que a fortuna lhes pertencia. E essa ausência foi mais violenta que qualquer grito. Lá embaixo, Brisa começou a imaginar sua nova vida. Não vou mais morar nesta casa velha, disse com desprezo, passeando o olhar pelas paredes que Aurora e Alfonso haviam pintado juntos. Não vou mais aguentar goteiras, nem móveis velhos, nem nada disso. Acabou essa vida medíocre. Daniel não disse nada. Apenas respirava agitado, como se o dinheiro tivesse roubado sua capacidade de pensar. Aurora deu um passo para trás, como se a tivessem empurrado. A palavra velha caiu sobre ela com um peso insuportável. Aquela casa não era apenas um lugar. Era a última parte de Alfonso que ainda permanecia de pé. Era o único lugar onde ainda escutava sua voz, imaginava sua risada, sentia sua presença. E agora sua nora a chamava de lixo.
Brisa saiu para a porta principal sem aviso, sem pudor, sem consideração pela hora. Vizinhos! Vizinhos, acordem! Acabou a miséria. Ganhamos na loteria. O grito ecoou por toda a rua. Alguns curiosos olharam pelas janelas. Um homem que morava 2 casas adiante saiu de pijama para ver o que acontecia. Uma mulher saiu na varanda com uma xícara de café ainda fumegante. 85 milhões, gritou Brisa. Somos milionários. A rua começou a se encher de murmúrios, felicitações, risadas. Um vizinho gravou com o celular. Outro assobiou para demonstrar entusiasmo. Nenhum sabia a verdade. Nenhum sabia que Aurora estava na escada, invisível em sua própria casa, ouvindo como as celebrações eram construídas sobre algo que não lhes pertencia. Daniel, ainda com o bilhete na mão, respirava profundamente. Tinha os olhos brilhantes, como se estivesse prestes a desmaiar. Não posso acreditar. Não posso acreditar. Brisa voltou correndo para a sala, parou diante de Daniel e, com um sorriso transbordante, disse a frase que terminou de rasgar Aurora. Vamos sair daqui. Esta casa velha não será nosso lar nem por mais uma noite. Aurora sentiu uma pontada fria nas costas. Não pelas palavras em si, mas pela forma como Brisa as disse. Como se desejasse arrancar toda a história daquela casa, apagar cada lembrança, limpar qualquer rastro de quem realmente a construiu. Daniel não mencionou a mãe. Nenhuma palavra. Nenhum olhar na direção onde ela estava. Apenas observava o bilhete como se fosse um passaporte para um mundo que sempre acreditou que merecia. Aurora apertou os dedos no corrimão, tentando conter a mistura de amargura e decepção que a atravessava. A casa seguia cheia de ecos de alegria falsa quando ela ouviu passos na sala. Passos duros, rápidos, violentos. Brisa entrou no quarto de Aurora sem permissão e começou a abrir as gavetas, tirando roupas, fotografias, caixas com lembranças. O que você está fazendo? Murmurou Daniel, sem convicção. Preparando espaço, disse ela. Agora que somos gente de outro nível, precisamos limpar este lugar. E este quarto será a primeira coisa que vamos reformar. Aurora desceu o último degrau. Não disse nada. Não queria gritar. Não queria suplicar. Não queria se expor a outra humilhação. Observou Brisa pegar um porta-retratos com uma foto de Alfonso. Ela olhou de lado e franziu o senho. Esse tipo de coisa antiga não combina mais com a gente, disse com desdém. Antes que Aurora pudesse se aproximar, Brisa abriu a janela do térreo. Jogou o porta-retratos para fora. O vidro se despedaçou no chão do jardim. Aurora sentiu como se algo dentro dela também se quebrasse. Daniel observou a cena. Não moveu um dedo. Não defendeu a memória do pai. Não defendeu o respeito que a mãe merecia. Não defendeu nada. Brisa pegou mais roupas. Mais caixas. Mais lembranças. Jogou tudo uma por uma. Cada batida no chão soava como uma sentença. Uma menina do bairro, que passava com sua bicicleta, parou ao ver o desastre. Estão jogando coisas fora? Perguntou. Aurora engoliu em seco. Não abriu a boca. Porque a humilhação estava acontecendo diante de todos. As roupas caíam sobre a grama úmida. As fotos se misturavam com a terra. As caixas se abriam com um impacto, deixando à vista papéis e objetos que ninguém mais deveria ver. Alguns vizinhos olhavam da rua com confusão. Outros observavam sem intervir, atraídos pelo escândalo. Aurora se abaixou para pegar um casaco que Alfonso costumava usar nos invernos. Pegou-o com delicadeza, tentando evitar que o tecido se sujasse ainda mais. Brisa, lá de cima, gritou com descaramento. Já não precisamos fazer caridade com você, Aurora. Somos milionários. O mundo inteiro precisa saber. Então pode ir preparando suas coisas. Vai ter lugar para você, claro, mas não aqui. Em algum lugar onde cuidem de você. Um asilo, você sabe.
Aurora levantou o olhar. Viu. Viu o sorriso, a soberba, a emoção apagada por uma ambição sem fundo. E viu o bilhete ainda na mão de Daniel, enquanto ele continuava calado. Ela se endireitou com a ajuda de suas pernas cansadas. Guardou silêncio por um instante, cercada por um público improvisado que não entendia a magnitude do que presenciava. Aurora respirou fundo e se aproximou da janela pela qual Brisa continuava jogando coisas. E então, com uma calma que não parecia humana, disse a frase que congelou a cena. Você já leu o nome que está assinado atrás do bilhete? O gesto de Brisa parou. Seu braço ficou a meio movimento, ainda segurando uma blusa que pertencia a Aurora. O silêncio caiu pesado, como uma manta espessa. Daniel levantou a cabeça. Seus olhos se moveram inquietos. Um par de vizinhos parou de murmurar. Brisa abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Aurora a observou diretamente. Não com raiva. Não com vingança. Apenas com uma clareza nascida de 7 anos de silêncios engolidos. E não disse mais nada. Porque não era necessário. Essa pergunta era a primeira rachadura no castelo que Brisa tentava construir sobre um alicerce que não lhe pertencia. E Aurora sabia que, a partir daquele momento, nada voltaria a ser igual. A frase ecoava em sua mente enquanto recolhia a última peça caída sobre a grama úmida. O eco dos gritos de Brisa, o olhar perdido de Daniel e os murmúrios dos vizinhos continuavam flutuando no ar, como se tivessem se impregnado na atmosfera da rua. A manhã avançava sem compaixão. Os carros começavam a passar pela avenida próxima, o som de uma motocicleta quebrava a calma, e um cachorro latia em algum lugar. Tudo parecia se mover com naturalidade, exceto a vida de Aurora, que acabava de se despedaçar diante de todos. Ela se levantou lentamente, guardou algumas fotografias danificadas em sua bolsa e pegou uma pequena caixa onde guardava alguns objetos pessoais. Ninguém se aproximou para ajudá-la. Daniel se manteve atrás da janela, sem sair, sem pronunciar palavra. Seus olhos pareciam suplicar algo que ele mesmo não entendia, mas sua boca permanecia fechada. A realidade se tornava evidente, seu filho já não era um refúgio. Era um homem preso pelo brilho de um bilhete que não lhe pertencia. Aurora atravessou a rua com passos firmes, sem olhar para trás. Não queria ver os vizinhos comentando entre si, nem Brisa posando com o bilhete como se fosse um troféu. Não queria ver como lançavam celebrações vazias ao ar. Caminhou com a caixa contra o peito, sentindo os batimentos baterem contra suas costelas. Não sabia para onde ir, mas sabia que não podia continuar ali. A 2 quadras de sua casa ficava o restaurante da família Wong, um pequeno estabelecimento que sempre cheirava a gengibre e molho de soja. Aurora havia trabalhado lá há alguns anos, ajudando na cozinha quando Alfonso adoeceu. A família a apreciava e sempre dizia que não hesitasse em pedir ajuda quando precisasse. Ao chegar, abriu a porta principal. Um aroma de arroz recém-cozido a envolveu. Os caldeirões ferviam, o vapor subia pelos tubos de metal e as facas batiam nas tábuas de corte. A senhora Wong levantou o olhar e, ao vê-la, deixou cair a colher que tinha na mão. Aurora, o que aconteceu com você? Perguntou com um sotaque suave e um tom de preocupação real. Aurora não quis dar detalhes. Não podia dizer que sua nora a expulsara. Seria humilhante demais. Apenas respondeu com a voz trêmula. Preciso de um lugar para ficar por alguns dias. A senhora Wong não perguntou mais nada. Apontou para a escada que levava à parte superior do restaurante. Lá em cima tem um quarto livre. Não é grande, mas é seu enquanto você precisar. Aurora subiu devagar. A escada rangia pela idade, mas esse som, em vez de incomodá-la, lhe trouxe uma sensação estranha de companhia. Ao chegar ao 2º andar, encontrou uma porta ao fundo. Entrou e viu um quarto modesto, uma cama de solteiro com um colchão que parecia mais duro que confortável, uma janela pequena que dava para a rua, uma mesa de cabeceira e um armário velho. Nada mais. Fechou a porta e se deitou na cama, ainda abraçando sua caixa. Pela primeira vez em muito tempo, não ouvia gritos.
Não ouvia exigências de Brisa. Não ouvia reclamações de Daniel. Não ouvia choros das crianças, nem passos fortes, nem portas batendo. Só estava ela. Respirou fundo. E, pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com paz. Enquanto arrumava suas coisas, abriu a pequena caixa onde guardava o bilhete e o recibo. Ambos os papéis estavam intactos. Ela os pegou com cuidado, passou os dedos sobre seu nome escrito com tinta azul e lembrou da voz grave de Alfonso, sempre segura, sempre firme. Sempre assine seu nome, Aurora. O conselho parecia tão simples, tão cotidiano. Mas agora esse conselho era sua armadura, sua defesa e sua verdade. Ela acariciou o bilhete com os dedos. Não o via como dinheiro. Via-o como justiça. Como a oportunidade de recuperar sua dignidade. Guardou o bilhete em um lugar seguro dentro do armário, dentro de um saco de tecido e coberto por roupas para que ninguém o encontrasse. Depois se recostou. O cansaço a venceu e ela adormeceu sem perceber. Horas depois, uma batida suave na porta a acordou. Era Penélope, sua vizinha. Ela tinha visto Aurora sair com suas coisas e a seguirá com o coração apertado. Procurei você por toda parte. Você está bem? Perguntou assim que entrou. Aurora abaixou o olhar. Não queria chorar. Não naquele momento. Penélope se aproximou e sentou ao lado dela. A casa está um circo, disse em voz baixa. Você não vai acreditar no que Brisa fez. Comprou móveis novos, enfeites caros e até um jogo de jantar que diz ser provisório. Pagou tudo adiantado como se o dinheiro já estivesse na conta. Aurora sentiu um nó na garganta. E Daniel? Perguntou. Não disse nada. Só anda atrás dela, como se tivesse medo de contrariá-la. Penélope inclinou-se para ela, abaixando ainda mais o tom. Isso não vai acabar bem. E você precisa estar preparada, Aurora. Não fique sem nada. Aurora sentiu uma pontada. Ela sabia. Tinha sentido desde que Brisa gritou o valor. Desde que lançou suas coisas pela janela. Desde que Daniel ficou imóvel. Mas ouvir Penélope dizer isso em voz alta tornava tudo mais real. Não se preocupe, disse Aurora, endireitando a coluna. Sei exatamente o que tenho que fazer. Naquela noite, enquanto o barulho do restaurante subia pelo chão e se misturava com o murmúrio dos carros na rua, Aurora experimentou algo que não sentia havia muito tempo. Liberdade. Não havia ninguém atrás dela ordenando o que devia cozinhar ou o que devia limpar. Não havia Brisa controlando seus movimentos. Não havia Daniel evitando o contato visual para não enfrentar sua própria culpa. Era só ela. E o silêncio. Um silêncio que não doía. Um silêncio que começava a curar. Os dias seguintes avançaram com uma estranha mistura de calma e tormenta. Todas as manhãs Aurora descia ao restaurante para ajudar a cortar verduras ou limpar mesas. A senhora Wong insistia que ela não precisava fazer isso, mas Aurora queria agradecer. E, além disso, precisava manter a mente ocupada. Enquanto isso, na casa que antes fora sua, Brisa e Daniel se comportavam como reis sem coroa. Penélope a visitava a cada 2 dias, trazendo novos comentários. Brisa reservou uma casa na praia por 2 semanas. Disse que pagou com cartão, mas que logo pagará em dinheiro quando o prêmio chegar. Daniel assinou papéis para comprar um carro novo. Custa mais do que a casa inteira. Aurora ouvia tudo sem demonstrar emoção. Sabia o que estava acontecendo. Estavam queimando dinheiro inexistente. Estavam construindo uma vida baseada em algo que não lhes pertencia. E isso os estava levando a um precipício. Uma manhã, enquanto Aurora terminava de varrer o chão do quarto, seu celular vibrou. Um número desconhecido aparecia na tela. Ela atendeu. A senhora é Aurora Lujan? Sim, respondeu com cautela. Somos do Departamento de Loterias Nacionais. Ligamos para confirmar informações sobre um bilhete registrado em seu nome.
Aurora sentiu o ar parar por uma fração de segundo. Que informação vocês precisam? Perguntou. Precisamos verificar alguns dados pessoais. Seu bilhete está registrado como vencedor provisório e precisamos que a senhora venha nos próximos dias com uma identificação e o recibo de compra. Aurora fechou os olhos. Seu nome estava lá. Firme. Visível. Real. Depois de confirmar os dados, a ligação terminou. Aurora ficou sentada na cama, com as mãos apoiadas sobre os joelhos. Respirou fundo. Era o começo de algo novo. 1 hora depois, Penélope bateu na porta. Estava alterada. Aurora, você não sabe o que acabei de ouvir. Brisa está dizendo que o bilhete é dela. Está dizendo que você o encontrou em casa e que não entende essas coisas. Que deveria estar em um lar de idosos. Aurora não respondeu. Não precisava. Penélope continuou. Além disso, ela está preparando documentos, como se você tivesse problemas de memória. Aurora levantou o olhar com calma. Mais do que preocupação, havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação silenciosa. Penélope a observou com cautela. O que você vai fazer? Aurora fechou a caixa onde tinha o bilhete e o recibo. O mesmo que Alfonso sempre me disse. Defender meu nome. Naquela mesma tarde, Aurora pediu uma consulta com um advogado recomendado pela família Wong. Um homem jovem, sério, de olhar atento, Germain. Ele revisou os documentos, ouviu sua história com atenção e depois falou com um tom firme. A senhora tem tudo a seu favor, dona Aurora. O bilhete está assinado pela senhora. O recibo também. Além disso, a loja tem câmeras. A Aurora assentiu. Mas há algo mais, acrescentou Germain. Sua nora está tentando apresentar um documento falso dizendo que a senhora não está em condições de compreender um prêmio desse tipo. Diz que a senhora está incapacitada. Aurora sentiu uma pontada, mas não se surpreendeu. Já esperava. Germain continuou. A única coisa que deve fazer agora é solicitar a verificação oficial. Eu a acompanharei. E também recomendo que a senhora guarde esses documentos em um lugar mais seguro. Um cofre bancário seria a melhor opção. Aurora saiu do escritório sentindo que cada passo que dava era uma vitória silenciosa. Foi ao banco naquela mesma tarde. Ao entrar, o ar frio a envolveu. Caminhou até o balcão e pediu uma caixa de segurança. A funcionária a guiou por um corredor longo até uma sala vigiada. Aurora colocou o bilhete, o recibo e alguns documentos importantes dentro do compartimento metálico. Fechou a caixa com a chave que lhe entregaram. Ao ouvir o clique final, soube que acabará de proteger muito mais que um papel. Estava protegendo sua verdade. Sua história. Sua dignidade. Ao sair do banco, o vento mexeu em seu cabelo com suavidade. Não era um vento frio nem hostil. Era um vento que parecia acompanhá-la. Um vento que sussurrava que ela tinha feito certo. Caminhou de volta para seu novo quarto acima do restaurante, sentindo que aquele espaço pequeno, quente e barulhento estava se tornando algo mais que um refúgio temporário. Era o lugar onde estava recuperando sua vida. E enquanto subia as escadas, sentiu algo ainda mais profundo. Uma certeza que não sentia havia anos. O jogo acabava de começar. E desta vez, ela tinha todas as cartas na mão. Aurora subiu os últimos degraus do restaurante com passos lentos, porém firmes. Fechou a porta de seu pequeno quarto e apoiou as costas contra a madeira, deixando escapar uma longa exalação que vinha acumulando há dias. O mundo seguia se movendo ao seu redor, mas dentro daquele quarto silencioso, tudo adquiria outra velocidade. Uma velocidade que lhe permitia pensar, analisar, reconstruir o que fora sua vida antes de Brisa e Daniel a transformarem em uma sombra dentro de sua própria casa. Sentou-se na cama, inalou fundo e manteve o olhar fixo no teto. Sabia que o movimento seguinte não seria simples. Quando alguém vê ameaçado seu castelo de mentiras, se defende com desespero.
E Brisa era a prova viva disso. O celular vibrou sobre a mesa. Uma chamada entrando. Daniel. Aurora sentiu um batimento irregular no peito. Ficou olhando o nome iluminado na tela como se fosse um estranho. Parte dela queria atender. Outra parte queria deixar o aparelho tocar até que ele desistisse. Depois de alguns segundos, deslizou o dedo para atender. Mãe, disse Daniel, com uma voz que não soava como a do homem que havia permitido que a expulsassem. Seu tom estava quebrado, apagado, inseguro. Preciso falar com você. Aurora não respondeu de imediato. Deixou-o soar em silêncio. Sabia o que estava fazendo. Ele sempre havia buscado respostas fáceis, soluções rápidas, uma mãe que absorvesse todos os seus problemas. Mas desta vez, a conversa já não teria o mesmo tom. Quer saber se o bilhete é meu? Perguntou Aurora enfim, com uma calma que não tinha nenhum pingo de agressão, mas sim de verdade. Daniel ficou em silêncio. Só se ouvia sua respiração acelerada do outro lado. Mãe, eu não sabia, começou, gaguejando. Aurora o interrompeu. Não preciso de desculpas, Daniel. Vou te fazer uma pergunta direta. Quer saber se o bilhete que sua esposa mostrou na frente de toda a rua me pertence? Daniel engoliu em seco. Sim. Aurora respirou fundo. Não queria gritar, não queria humilhá-lo. Mas queria que ele entendesse. Que, pela primeira vez, olhasse com clareza. Quem você acha que pagou essa casa durante 7 anos? Daniel não respondeu. Quem pagou a água, a luz, o gás, os seguros, os uniformes escolares, os remédios dos seus filhos, as compras do supermercado, os consertos do telhado, as parcelas do carro quando você estava sem trabalho? Mãe, eu. Quem te recebeu naquela noite em que você chegou encharcado, sem emprego, sem dinheiro, carregando uma mulher grávida e sem rumo? Continuou Aurora com a voz firme, sem elevar o tom. Quem lhes deu teto, comida, roupa e calor quando não tinham um centavo? Daniel deixou escapar um soluço contido. Mãe, por favor. Aurora sentiu como se uma parte dela se quebrasse. Mas continuou. Enumerou em voz baixa cada ano de sacrifício. Fez isso com precisão, sem exagerar, sem se vitimizar. Apenas contando a verdade. Vivi 7 anos em silêncio, Daniel. 7 anos suportando desprezos, gritos, humilhações. Dormi num sótão onde guardavam coisas velhas porque vocês disseram que precisavam de espaço. Vi minha casa se encher de móveis novos que eu pagava, enquanto me tratavam como um estorvo. Daniel chorava abertamente. Nunca tinha feito isso antes. Pelo menos não diante dela. Eu não sabia que isso chegaria tão longe, murmurou entre soluços. Brisa diz que você não está bem. Que deveria estar em um lugar onde cuidassem de você. Eu não queria acreditar, mas... Aurora fechou os olhos. Cada palavra era mais um golpe. Brisa diz muitas coisas, respondeu. Mas você? O que você diz, Daniel? Você acha que estou com problemas na cabeça? Não, sussurrou ele. Não acho. Mas a Brisa diz que eu não devo contrariá-la. Diz que, se eu fizer isso, vou perder meus filhos. Diz que vai me deixar e tirar tudo de mim. Ela não me deixa mais pensar, mãe. Não sou capaz de tomar decisões. Sinto que vivo através da voz dela. Não sei como cheguei até aqui. Essas palavras não a surpreenderam. Aurora já tinha visto como seu filho se apagava pouco a pouco. A culpa, a dependência emocional, a necessidade de aprovação o haviam transformado num espectro. Um homem preso dentro da própria casa. Quero te ver, disse Aurora. Mas quero te ver sozinho. Sem ela. Daniel hesitou. Ouviu-se um barulho, como se algo tivesse caído na casa. Depois, vozes ao fundo. E então, um sussurro trêmulo. Não sei se posso sair sem que ela saiba. Aurora falou com firmeza.
Se você não pode sair sem que sua esposa saiba, então você não é um homem livre. É um prisioneiro. Daniel respirou fundo. E depois de alguns segundos, aceitou. Vou esta noite. A ligação terminou. Aurora desligou o telefone e o deixou sobre a mesa. Sentiu uma mistura estranha de alívio e preocupação. Sabia que Daniel estava se quebrando. Sabia que havia rachaduras profundas em sua alma. E sabia que confrontá-lo com a verdade podia provocar uma reação em cadeia. Ao cair da noite, ouviu-se um leve toque na porta do quarto. A Aurora abriu. Lá estava Daniel, com o rosto transtornado, os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Mãe, disse ao vê-la. A Aurora o guiou até a cama. Não o abraçou de imediato. Queria ouvi-lo primeiro. Queria que ele falasse com a própria voz, não com a voz ditada por Brisa. Daniel se sentou e escondeu o rosto entre as mãos. Não aguento mais, confessou. Não sei como sair disso. A Aurora sentou-se diante dele. Observou longamente. Viu o menino que um dia correu pela casa com os pés descalços, o adolescente que prometeu cuidar dela, o jovem que sonhava em ser independente. Tudo isso agora parecia enterrado sob camadas de medo e manipulação. Fala comigo, pediu Aurora. Quero ouvir o que seu coração não ousa dizer. Daniel respirou fundo. A primeira lágrima deslizou por sua bochecha. Brisa não me deixa tomar nenhuma decisão. Ela controla tudo. Meus amigos, meu dinheiro, meu telefone, meus movimentos. Diz que sou um inútil, que sem ela eu não valho nada. Me ameaça dizendo que vai levar as crianças se eu a contrariar. Eu já não sei mais quem sou, mãe. A Aurora sentiu uma pressão no peito. Nunca imaginou que seu filho chegaria a esse ponto. Daniel levantou o olhar, avermelhado e cansado. Não soube o que fazer quando ela te expulsou. Não soube como detê-la. Me senti paralisado. Como se minhas palavras fossem inúteis. E quanto mais eu calava, mais poder ela tinha. Aurora apoiou uma mão sobre a dele. Não estou aqui para te julgar, Daniel. Estou aqui para que você encare a verdade. Não para fugir dela. Daniel voltou a chorar. Você é a única pessoa que nunca virou as costas para mim. E eu deixei que te tratassem assim. Não sei como consertar isso. A Aurora suspirou. Você não vai conseguir consertar tudo. Mas pode começar. Nesse instante, ouviu-se um estrondo forte na escada. Ambos ficaram imóveis. Passos rápidos subiram os degraus. E sem bater, a porta se abriu com violência. Brisa entrou como um furacão. O cabelo desgrenhado, a expressão transtornada, os olhos cheios de fúria. Então aqui estava você, gritou. Eu te disse para não sair de casa. Te disse que precisávamos planejar nossa nova vida. E você aqui, escondido com ela. Daniel se levantou assustado. Brisa, espera. Brisa avançou em direção à Aurora. Seu olhar era uma mistura de arrogância, medo e ódio. Você é uma manipuladora, cuspiu. Não bastou se aproveitar de nós por anos. Agora quer roubar o prêmio. Quer arruinar nossa vida. Aurora olhou com uma serenidade que contrastava com a ferocidade descontrolada de Brisa. Não disse uma única mentira, respondeu Aurora sem elevar a voz. Brisa tirou um envelope amassado da bolsa. Aqui tenho provas. Documentos assinados dizendo que você não está em condições de lidar com dinheiro. Que tem problemas de memória. Que não é capaz de administrar nada. Aurora ergueu uma sobrancelha. Documentos falsificados, acrescentou. Daniel virou o rosto para a esposa. Falsificados, repetiu em voz baixa, como se aquilo o atingisse de repente. Brisa ficou sem palavras por um instante. Sua respiração acelerou. Sua mãe não sabe o que diz, Daniel. Não sabe. Ela está brincando com você. Aurora deu um passo à frente.
quero uma resposta, Daniel. Você acha que estou incapacitada? Daniel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ficou paralisado entre as duas mulheres. Brisa começou a gritar. Gritava palavras sem sentido, acusações, insultos, ameaças. Gritava tanto que Aurora sentiu o piso de madeira tremer. Basta, disse Aurora com firmeza. Sua voz ressoou como um golpe seco. Brisa ficou muda por um segundo. A Aurora a encarou. Amanhã vou reclamar o dinheiro, anunciou. Daniel arregalou os olhos, surpreso. Brisa deu um passo atrás. E não quero para mim, continuou Aurora, deixando cada palavra cair como uma sentença. Quero para a verdade. Daniel abaixou a cabeça. Brisa empalideceu. Aurora respirou fundo. O ar dentro do quarto era denso, carregado de um silêncio que anunciava um terremoto emocional que acabava de começar. E a partir desse instante, souberam que nada poderia detê-la. Porque, pela primeira vez em 7 anos, Aurora estava falando sem medo. E essa verdade, dita sem tremor, era mais poderosa do que qualquer grito, qualquer ameaça ou qualquer bilhete de loteria. Aurora permaneceu de pé por mais alguns segundos, olhando para Daniel e Brisa como se estivesse assistindo ao último ato de uma peça que vinha sendo encenada há anos, sem que ela pudesse abandonar o palco. O quarto pequeno acima do restaurante estava carregado de tensão. O ar parecia denso, pesado, quase sólido. Brisa deu um passo para trás, incapaz de esconder o impacto que a declaração lhe causará. Daniel, por sua vez, parecia desmoronar sobre si mesmo, como se o peso de seus próprios erros o afundasse de maneira definitiva. Aurora respirou fundo, lentamente, permitindo que seu peito se expandisse com uma força estranha, uma força que não lembrava ter sentido desde a última vez em que segurou a mão de Alfonso antes de ele partir deste mundo. Essa sensação não se parecia com euforia nem com vitória. Era outra coisa. Algo mais profundo. Uma certeza limpa e transparente. Ela se aproximou da porta e a abriu sem pronunciar uma única palavra. Era um convite silencioso para que Daniel e Brisa saíssem, ou para que decidissem ficar, mas sob as novas regras que ela acabará de estabelecer. E essas regras já não incluíam gritos, nem humilhações, nem manipulações. Brisa saiu primeiro, sem ousar olhar para Aurora. Daniel a seguiu com passos lentos. Quando ambos cruzaram o limite da porta, Aurora fechou com suavidade, apoiou a testa na madeira e deixou que o silêncio voltasse a cair dentro de seu pequeno quarto. Um silêncio que não machucava. Um silêncio que curava. Ela sabia o que vinha. Sabia que a batalha apenas começava. E, ainda assim, não sentia medo. Ao amanhecer, o céu estava cinza e o aroma do arroz cozido subia do restaurante. Aurora se vestiu com roupas simples, prendeu o cabelo com uma fita e desceu as escadas. A senhora Wong a recebeu com um olhar preocupado. Vai hoje? Perguntou suavemente. A Aurora assentiu. Hoje tudo começa. A senhora Wong desejou-lhe sorte e a acompanhou até a porta. A Aurora inspirou o ar frio do lado de fora e começou a caminhar em direção ao escritório da Loteria Nacional. A cidade parecia avançar em um ritmo diferente. Os carros passavam, as pessoas caminhavam apressadas para seus trabalhos, os comércios abriam suas portas. Ninguém sabia que uma verdade imensa estava prestes a ser revelada. Aurora chegou ao edifício da loteria. Uma estrutura moderna, com amplas janelas e pisos brilhantes. Entrou com passos firmes. O segurança a cumprimentou e pediu seu documento. Ela mostrou sua identificação com movimentos tranquilos. Foi conduzida a uma sala onde 3 funcionários a esperavam. 2 mulheres e um homem. Eles tinham pastas, dispositivos eletrônicos e um olhar profissional que não deixava espaço para dúvidas. Senhora Aurora Lujan, disse um deles, sentando-se à sua frente. Entramos em contato com a senhora para realizar o processo de verificação oficial do bilhete vencedor. Precisamos do bilhete assinado, do recibo de compra e da sua identificação. Aurora abriu a bolsa, tirou uma pasta transparente e entregou os documentos um por um,
com a precisão de alguém que sabe que cada peça é vital. A funcionária pegou o bilhete e o examinou sob uma luz especial. Depois usou um leitor holográfico para confirmar sua autenticidade. Passou o dispositivo de um lado ao outro do pequeno papel e uma luz verde se acendeu na máquina. É autêntico, anunciou. O segundo funcionário revisou o recibo de compra, comparou números, códigos, datas e os inseriu em um banco de dados interno. Tudo confere, afirmou após alguns segundos. O terceiro ligou uma grande tela na parede e procurou um arquivo no sistema da loja onde Aurora havia comprado o bilhete. O vídeo apareceu com clareza. Via-se o interior da loja, o caixa e o balcão. Um cliente saía. Outro entrava. E então? A Aurora. Com seu casaco bege, com sua bolsa marrom, com a mesma calma com que fazia tudo. Aí está a senhora, disse o funcionário, apontando para a tela. A Aurora observou a gravação sem piscar. Viu a si mesma entregando os números, pagando, guardando o bilhete e assinando-o. Tudo estava ali, registrado de forma irrefutável. O funcionário pausou o vídeo. O que vem agora, senhora Aurora, é a certificação oficial. A senhora é a única e legítima ganhadora do prêmio maior de 85 milhões. Nesse momento, a porta da sala se abriu de repente. Brisa entrou com o cabelo bagunçado, maquiagem borrada e um envelope na mão. Atrás dela vinha um homem com um terno barato e uma expressão insegura, como se soubesse que estava ali pela razão errada. A Aurora permaneceu sentada. Não fez um único movimento. Ela não pode receber esse prêmio, gritou Brisa, agitando o envelope. Ela está doente. Está incapacitada. Tenho documentos que provam isso. Os funcionários se entreolharam. Tem horário marcado para estar aqui? Perguntou um deles, com tom neutro. Brisa ignorou a pergunta. Caminhou até a mesa, jogou os papéis diante deles e continuou falando com uma voz que se quebrava entre desespero e raiva. Ela não lembra de nada. Confunde datas. Não sabe lidar com o dinheiro. Se derem esse prêmio a ela, ela vai perder tudo. Esse bilhete é meu. Ela o pegou porque não entende o que faz. O advogado que a acompanhava inclinou a cabeça, nervoso. A funcionária pegou os papéis. Revisou-os durante 20 segundos e soltou um suspiro impaciente. Esses documentos não têm validade legal. Estão incompletos, sem certificações, sem selos oficiais. Este diagnóstico não foi emitido por um médico autorizado para avaliar capacidades cognitivas. E este formulário está adulterado. Brisa empalideceu. Além disso, acrescentou o funcionário da mesa, já verificamos o vídeo da compra. O bilhete pertence à senhora Aurora. E a assinatura é plenamente válida. A Aurora observou Brisa com um silêncio frio. Não precisava dizer nada. Brisa cerrou os punhos. Aproximou-se de Aurora com passos apressados. Você não merece, gritou. Nós precisamos disso. Temos planos, projetos. Você não sabe o que implica lidar com essa quantidade de dinheiro. A Aurora levantou o olhar. A única coisa que respondeu foi: não quero o dinheiro para mim. Quero a verdade. Brisa abriu a boca, mas não encontrou palavras. A funcionária retomou o procedimento. Senhora Aurora, vamos prosseguir com a certificação final. E também precisamos que a senhora assine a documentação para indicar como deseja administrar o prêmio. A Aurora pegou a caneta. Quero criar um fideicomisso, disse. Um chamado Fundo Educacional Ana Sofia e Mateu. Os funcionários assentiram. Deseja que mais alguém tenha acesso ao fideicomisso? A Aurora negou com a cabeça. Só eu. Quando Brisa ouviu o nome do fideicomisso, algo dentro dela se quebrou. Começou a gritar novamente, dizendo que a Aurora queria roubar seus filhos, que queria deixá-los sem nada, que estava sendo manipulada. Daniel apareceu na porta, com a respiração acelerada. Brisa, basta, disse com uma voz que não se parecia com a dele.
Seu tom era decidido, profundo, rasgado pela dor, mas firme. Brisa girou em direção a ele e o empurrou. Não me diga que não, gritou. Isso também é seu. Não vou deixar que essa mulher arruine tudo. Daniel a segurou pelos braços. Brisa, pare. Pela primeira vez, sua voz a deteve. Brisa ficou imóvel, surpresa pela mudança nele. Aurora assinou os papéis. Cada traço era um fechamento. Um final. Uma libertação. Os funcionários carimbaram os documentos. A partir deste momento, anunciou um deles, a senhora Aurora Lujan é a única e oficial ganhadora do prêmio maior. Na sala caiu um silêncio que parecia eterno. Brisa começou a chorar. Não era um choro de tristeza. Era um choro de derrota. Um choro que vinha do mais profundo de seu ego. Daniel olhou para ela sem saber o que fazer. Parte dele queria consolá-la. Outra parte queria proteger sua mãe. E ambas as partes colidiam dentro de seu coração. No corredor externo ouviu-se o murmúrio de vozes. A imprensa havia chegado. Alguém devia ter vazado informações. Talvez um vizinho. Talvez a própria Brisa em sua tentativa de obter atenção. A Aurora não sabia. Repórteres com câmeras começaram a encher o corredor. É verdade que a senhora é a ganhadora? É verdade que tentaram declará-la incapaz? É verdade que sua família tentou se apropriar do bilhete? A Aurora não respondeu. Apenas caminhou entre eles, com calma, como se atravessasse uma tempestade sem se molhar. Quando saiu do edifício, sentiu o sol sobre o rosto. Não era um sol abrasador. Era um sol suave, quente, quase tímido. Lembrou-se de Alfonso. Lembrou-se dos dias em que caminhavam juntos pela praia, sem pressa, sem medo, sem carregar culpas alheias. Caminhou por algumas ruas e entrou em uma pequena imobiliária. Não buscava luxo. Não buscava grandezas. Não queria mansões nem carros caros. Queria algo que Alfonso teria amado. Quero uma casa de frente para o mar, disse ao corretor. Pequena, tranquila, com janelas grandes. Não quero luxo. Quero paz. O corretor olhou para ela surpreso, mas assentiu. Temos exatamente o que descreve. Aurora observou as fotografias do lugar. Um pequeno lar branco, com um alpendre de madeira e vistas abertas para o oceano. Um lugar onde o vento soava diferente. Um lugar onde o ar parecia limpo. Esse, disse Aurora sem hesitar. Vou reservar agora mesmo. Quando saiu do escritório, uma brisa fresca mexeu em seus cabelos. E, pela primeira vez em anos, sentiu que a vida lhe oferecia um sussurro gentil, como se o mundo inteiro lhe dissesse: bem-vinda de volta, Aurora. Sua verdade te trouxe até aqui. E ainda havia muito a reconstruir. Mas, ao menos, o primeiro passo já estava dado. O mar a esperava. E sua liberdade também. Aurora avançou pela calçada sentindo que cada passo a afastava um pouco mais da vida que a mantivera em silêncio durante 7 anos. O ar salgado do mar ainda não chegava até onde estava, mas ela o imaginava. Podia senti-lo mesmo antes de respirá-lo. Um sopro de liberdade que parecia chamar seu nome. Caminhou até o ponto de ônibus com a sensação de que o mundo, pela primeira vez em muito tempo, não pesava sobre seus ombros. Agora tinha um destino. Tinha uma casa nova à sua espera. Tinha verdade. Tinha provas. E tinha o coração preparado para o que viria. O tribunal se aproximava como uma tempestade. E essa tempestade prometia arrastar todos os envolvidos. A Aurora sabia disso. E, ainda assim, não tremia. A verdade estava ao seu lado. E quando a verdade se defende com dignidade, o medo perde força. A Aurora passou a noite no quarto acima do restaurante, ouvindo o ruído distante dos pratos na cozinha, os passos apressados dos funcionários e o murmúrio da cidade quando a escuridão caía. Não conseguiu conciliar um sono profundo. Dormia e despertava,
como se sua alma se preparasse para a batalha do dia seguinte. Ao amanhecer, vestiu-se com uma blusa clara e uma saia longa. Seu cabelo grisalho prendeu em um coque baixo que a fazia parecer mais forte. Seu olhar estava seco, firme, sem rancor. Apenas decisão. Às 9 da manhã, Germain passou para buscá-la. O advogado a cumprimentou com um gesto respeitoso. Aurora, disse ele, hoje não é um julgamento qualquer. Hoje é uma oportunidade para que te escutem. Para que acreditem em você. Para que te reconheçam. A Aurora assentiu. Estou pronta. Foram caminhando até a entrada do tribunal. As câmeras já os esperavam. Repórteres, fotógrafos e curiosos haviam se reunido para cobrir o caso da mãe que fora expulsa de sua própria casa por sua nora no mesmo dia em que ganhou na loteria. A Aurora não buscava atenção. Mas sabia que a realidade havia tomado um rumo público. E aceitava isso. Não porque quisesse barulho, mas porque a verdade precisava de luz. Entraram na sala de audiências. O juiz, um homem de rosto sério, observava os documentos que havia recebido. Ao seu lado, a secretária do tribunal organizava processos. Aurora sentou-se ao lado de Germain. Do outro lado estavam Brisa e seu advogado. Ela entrou levantando o queixo, com o semblante tenso e os olhos desafiadores. Daniel caminhou atrás, com o olhar baixo, como se carregasse uma corrente invisível no pescoço. O juiz abriu a sessão. Estamos aqui para revisar a ação apresentada pela senhora Brisa Ramírez, que alega que o bilhete premiado pertence à sua família, e para ouvir a reconvenção da senhora Aurora Lujan por difamação, falsificação de documentos e abuso emocional contínuo durante 7 anos. A voz do juiz ressoou na sala. Brisa mexeu-se inquieta. Seu advogado pigarreou. Senhor juiz, começou ele, minha cliente sustenta que Aurora não está em condições mentais. O juiz levantou a mão. Não chegamos a esse ponto. Primeiro vamos revisar os depoimentos. Começaremos com a senhora Penélope Vargas. Penélope entrou com a segurança de quem sabe que vai dizer a verdade. Era uma mulher de caráter forte, mas com uma ternura silenciosa. Sentou-se diante do juiz, olhou para Aurora e depois para a sala. Senhora Penélope, disse o juiz, conte-nos o que a senhora presenciou durante esses anos. Penélope respirou fundo. Durante 7 anos fui vizinha de Aurora, começou. E durante 7 anos a vi sustentar aquela casa inteira. A vi pagar as contas, as compras, a escola das crianças. A vi fazer tudo enquanto Brisa a humilhava. Todos os dias. Houve um murmúrio na sala. Continue, pediu o juiz. Penélope assentiu. Vi como lhe proibiam de cozinhar suas próprias receitas. Vi como a mandaram viver no sótão, como se fosse um fardo. E vi o dia em que Brisa jogou suas coisas pela janela e gritou que ela devia ir para um asilo. Doeu ver Aurora recolhendo fotos do marido falecido enquanto Brisa comemorava com aquele bilhete na mão. Brisa contorceu-se na cadeira. Isso é um exagero, gritou de repente. O juiz olhou para ela com severidade. Senhora Ramírez, mantenha a compostura. Penélope continuou. Nunca vi Aurora levantar a voz. Só a vi aguentar. E considero que ela já aguentou demais. O juiz agradeceu seu depoimento. Depois chamou mais 2 vizinhos, que confirmaram que Aurora era uma mulher tranquila e trabalhadora. Nenhum tinha visto sinais de incapacidade. Nenhum tinha visto Aurora se perder, confundir datas ou mostrar deterioração mental. Tampouco tinham visto Brisa comportar-se como uma vítima, e sim como alguém que gritava, manipulava e controlava. Depois o juiz pediu para revisar os vídeos registrados na casa. Aurora não sabia que existiam gravações, mas Daniel, com a ajuda de um antigo técnico que instalara as câmeras anos antes, havia recuperado alguns trechos. Na tela apareceu a cena. Aurora recolhia roupas do chão enquanto Brisa gritava. Vá para um asilo. Não precisamos de você. A sala ficou em silêncio. O juiz observou a reação de todos.
Brisa engoliu seco, nervosa. O juiz permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois pegou os papéis que Brisa apresentará como prova da suposta incapacidade de Aurora. Ele os revisou. Senhora Ramírez, disse com firmeza, esses documentos são falsos. Não apenas carecem de certificação médica, como a assinatura do médico é inexistente em qualquer registro do país. O advogado de Brisa empalideceu. Brisa procurou desculpas. Eu não sabia, alguém me deu. O juiz bateu levemente a mesa com o martelo. Mentir perante um tribunal é um delito grave. A respiração de Brisa tornou-se irregular. O juiz olhou para Daniel. Senhor Daniel Lujan, chegou sua vez. Daniel levantou o olhar. Estava tremendo. Pôs-se de pé. O juiz o observou. Diga a verdade, senhor Lujan. Quer depor? Daniel assentiu lentamente. Quando falou, sua voz saiu partida. Minha mãe nos sustentou durante 7 anos. Ela pagou tudo. Tudo que tínhamos vinha dela. E eu permiti. Permiti que Brisa a humilhasse. Permiti que a mandasse para o sótão. Permiti que a expulsasse de casa. Eu sentia medo. Medo de perder meus filhos. Medo de enfrentar Brisa. E deixei que minha mãe vivesse como uma estranha dentro de seu próprio lar. A sala ficou imóvel. Daniel respirou fundo. E quero dizer algo mais. O bilhete foi comprado por ela. Eu soube desde o primeiro dia. Reconheci ao vê-lo. É sua letra. Sua assinatura. Mas não tive coragem de dizer. E hoje quero reparar o que fiz. Brisa olhou para ele com uma mistura de raiva e traição. Você ousa, gritou. Você é um covarde. Tudo era nosso. Nosso. O juiz a interrompeu com um golpe mais forte do martelo. Senhora Ramírez, se continuar se comportando assim, vou retirá-la da sala. Brisa ficou em silêncio, mas seus olhos ardiam. O juiz revisou todos os documentos. Ouviu os depoimentos. Observou os vídeos. E examinou as provas apresentadas por Aurora e seu advogado. Após alguns minutos que pareceram eternos, finalmente falou. Este tribunal reconhece a senhora Aurora Lujan como vítima de abuso emocional, exploração doméstica e falsificação contra si. Brisa apertou os dentes. Daniel abaixou a cabeça entre as mãos. O juiz continuou. Este tribunal também determina que a falsificação de documentos por parte da senhora Brisa Ramírez constitui uma tentativa de fraude para se apropriar de um prêmio que não lhe pertence. Os murmúrios aumentaram na sala. Prosseguiu. Quanto à situação familiar, considerando que a senhora Brisa demonstrou comportamentos de manipulação, agressividade e falsidade, este tribunal concede a custódia provisória das crianças, Ana Sofia e Mateu, ao senhor Daniel Lujan, com regime de visitas supervisionadas para a senhora Brisa. Brisa deu um grito sufocado. Um grito cheio de raiva e desespero. Não. Não podem fazer isso comigo. Essas crianças são minhas. O juiz olhou para ela com severidade. Senhora Ramírez, essas crianças não são um troféu. E por suas próprias ações, acabou de demonstrar que precisa de supervisão para estar com elas. A sala ficou em absoluto silêncio. O juiz concluiu. E se confirma, de maneira definitiva, que a única e legítima ganhadora do prêmio principal é a senhora Aurora Lujan. Aurora fechou os olhos. Não chorou. Não sorriu. Apenas deixou que a verdade a atravessasse como um vento que arrasta sombras. O julgamento terminou. Aurora saiu do tribunal acompanhada por Germán. A imprensa esperava do lado de fora, mas desta vez manteve distância, como se compreendessem que não era uma vitória qualquer. Era uma libertação. Aurora parou nas escadas do tribunal. O vento soprava com força e movia seu cabelo grisalho para trás. Olhou para o céu, para uma luz que lhe lembrou Alfonso. E seus lábios pronunciaram uma frase suave,
quase sussurrada, mas cheia de significado. Alfonso, agora posso voltar para casa em paz. E naquele instante, o mundo pareceu parar por alguns segundos. Porque Aurora, depois de tanto sofrimento, finalmente recuperava algo que lhe havia sido tirado, sua própria vida. E embora ainda restasse um capítulo a ser escrito, ela já estava pronta para enfrentá-lo com um coração renovado. Aurora desceu os degraus do tribunal com a sensação de que seus pés tocavam terra firme pela primeira vez em muitos anos. O vento movia seu cabelo grisalho, e o murmúrio distante das pessoas parecia desaparecer enquanto ela caminhava. Não havia pressa em seu passo, mas sim determinação. Atrás dela, Germain se despedia com um aperto de mãos e algumas palavras de respeito, e Daniel observava à distância com os olhos cheios de culpa e, pela primeira vez, também de esperança. Aurora não disse nada. Não por rancor, mas porque entendia que o coração de um filho ferido precisava de tempo para aprender a caminhar novamente sem medo. Ela já havia vivido escuridão suficiente para saber que a luz se constrói aos poucos. O novo lar de Aurora ficava a 2 horas da cidade, à beira-mar. Uma pequena viagem de carro, acompanhada pela brisa salgada que começava a anunciar que o oceano se aproximava. Aurora ia sentada ao lado da janela, apreciando a paisagem. A areia surgia entre as árvores, a estrada se tornava mais estreita e o som das ondas ficava cada vez mais claro. Quando o carro parou em frente à casinha branca que havia reservado dias antes, Aurora sentiu um arrepio quente no peito. Era pequena, simples, cercada de flores silvestres e com uma varanda de madeira de onde se podia ver o horizonte azul. Mas para ela não era apenas uma casa. Era um renascimento. Ela desceu calmamente, deixou suas malas sobre a varanda e apoiou a mão no corrimão. O cheiro do mar encheu seus pulmões. Fechou os olhos. Tudo ao seu redor parecia lhe dizer: agora sim, Aurora, aqui você pode respirar. Passou os primeiros dias limpando, pintando um quarto, colocando fotografias de Alfonso e organizando a cozinha. Fazia isso sem pressa, apreciando cada canto que se tornava aos poucos seu refúgio. Às vezes, parava diante da janela e observava o movimento da água, perguntando-se quantos segredos o mar poderia guardar. Em um desses momentos, ouviu seu celular tocar. Era Daniel. Sua voz soava diferente. Mãe, disse ele, com uma leve tremedeira. As crianças sentem sua falta. Perguntam por você todos os dias. Podemos visitá-la hoje, se quiser. Aurora sentiu um nó suave na garganta. Claro que quero vê-los, respondeu. Podem vir quando quiserem. 3 horas depois, um carro apareceu em frente à casa. Ana Sofia desceu correndo, com sua mochila pendurada em um ombro, enquanto Mateu a seguia com passos pequenos, mas apressados. Vovó, 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 gritavam os dois enquanto corriam para ela. Aurora os abraçou com força, como se os tivesse esperado a vida toda. As crianças a apertaram tanto que ela sentiu que sua alma recuperava um pedaço importante. Daniel ficou atrás, observando a cena com olhos cheios de arrependimento. Quando Aurora olhou para ele, ele baixou a cabeça. Mas ela não o julgou. Apenas fez um gesto suave com a mão para que se aproximasse. Daniel se aproximou devagar. Obrigado por recebê-los, murmurou. E obrigado por me receber também. Aurora tocou seu rosto com ternura. Você é meu filho, disse. Não preciso de mais razões. Nunca antes Ana Sofia tinha visto aquela casinha à beira-mar. Correu pelos quartos, abriu as janelas, gritou que queria viver ali para sempre. Mateu perguntou onde estava a bicicleta que lhe havia prometido há tanto tempo. Aurora sorriu e disse para que a seguissem. Levou-os até o pequeno abrigo junto à casa. Ao abrir a porta, uma bicicleta vermelha, brilhante e nova surgiu diante dos olhos de Ana Sofia. A menina ficou petrificada. Vovó, é realmente para mim? Aurora sentiu um formigamento quente nos olhos. Sim, disse. Sempre foi para você. A menina a abraçou com tanta força que Aurora precisou segurá-la para não cair. Mateu, com olhos enormes, perguntou se ele também teria algo algum dia.
Aurora o pegou no colo e disse que os sonhos merecem tempo e amor, e que ele também teria o que seu coração desejasse. Daniel observava tudo da varanda. Em seu rosto se misturavam culpa, alívio e tristeza. Aurora o convidou a entrar. Ele aceitou. Os dias seguintes se tornaram um processo de reconstrução emocional. As crianças visitavam Aurora todas as semanas. Daniel começou terapia de paternidade. Seu psicólogo lhe disse que ele precisava quebrar o ciclo de manipulação que havia vivido por tanto tempo. Daniel estava determinado a ser melhor. Já não era o homem sem voz que havia deixado sua mãe sozinha. Agora tentava ser pai e homem com dignidade. Uma tarde, Aurora decidiu iniciar um projeto que vinha rondando sua mente há dias. Ela havia visto dor demais em outras pessoas idosas. Pessoas que, como ela, haviam entregado a vida aos seus e depois foram relegadas, ignoradas ou maltratadas. Ela havia ouvido histórias no tribunal, relatos de vizinhos, depoimentos de mulheres na fila do banco. Sentiu que precisava fazer algo. Não por ela. Por todos. Ela ligou para Germain e disse que queria criar uma fundação. Uma organização destinada a proteger e apoiar idosos que estivessem vivendo abuso emocional ou financeiro dentro de suas próprias famílias. Germain se emocionou ao ouvir a proposta. Como você quer chamá-la? Perguntou. Aurora pensou por alguns segundos. Mãos que protegem, disse finalmente. É o que Alfonso teria feito. Germain sorriu. Iniciaremos o processo imediatamente. Enquanto Germain cuidava dos trâmites legais, Aurora começou a escrever em um caderno tudo o que queria que a fundação oferecesse: assessoria jurídica gratuita, abrigos temporários, acompanhamento emocional, oficinas sobre independência econômica para idosos. Ela queria que ninguém mais vivesse o que ela viveu. Queria que a verdade de cada idoso tivesse um lugar para descansar sem medo. Uma tarde, Aurora estava em sua varanda, escrevendo naquele caderno, quando viu alguém se aproximar pelo caminho de terra. A figura era familiar, cabelo bagunçado, passos apressados, olhos cheios de tensão. Brisa. Aurora não se surpreendeu. Sabia que mais cedo ou mais tarde ela viria. Brisa chegou até a varanda sem pedir permissão e ficou de pé à sua frente. Notava-se que havia chorado. Estava magra, abatida, com o olhar perdido. Aurora fechou o caderno e a observou em silêncio. O que você quer, Brisa? Perguntou com voz suave. Brisa engoliu em seco. Quero entender como você fez isso. Aurora olhou para ela sem compreender. Como fiz o quê? Brisa respirou fundo. Como você se levantou depois de tudo? Como você pode estar aqui, tranquila, com a cabeça erguida? Eu perdi tudo. Meus filhos não me reconhecem. Daniel não me perdoa. As pessoas me apontam. Minha vida desmoronou. E você, olhe para você. Não apenas recuperou tudo, mas se tornou mais forte. Aurora apoiou as mãos sobre os joelhos. Brisa, começou, não se trata de dinheiro. Nunca se tratou. O dinheiro apenas mostrou quem era quem. Você construiu sua vida sobre aparências. Sobre luxos que não podia pagar. Sobre palavras que feriam. Eu construí a minha sobre amor. Sobre trabalho. Sobre verdade. Os alicerces importam, Brisa. Não a fachada. Brisa abaixou a cabeça. A Aurora continuou. E há algo que você ainda não entende. O dinheiro não compra um coração limpo. O dinheiro não cura culpas. Não repara a falta de respeito. Não apaga os erros. Apenas a verdade faz isso. E você continua fugindo dela. Brisa deixou escapar um soluço e cobriu o rosto com as mãos. Quando foi embora, Aurora sentiu que uma parte do passado se fechava definitivamente. Naquela noite, depois de jantar e arrumar a casa, Aurora pegou papel e lápis. Escreveu uma carta. Não era longa. Também não era complexa. Era uma carta dirigida a Alfonso.
Meu amor, começou, se você pudesse ver o que aconteceu. Se você pudesse ver como seu conselho salvou minha vida. Obrigada por me ensinar a assinar meu nome. Obrigada por me ensinar que a dignidade começa em si mesmo. Obrigada por me lembrar que o amor não se implora. Caminho em direção ao mar com a carta na mão. O céu estava limpo e a lua se refletia na água como uma moeda de prata. O som das ondas a acompanhava. Chegou à margem, dobrou a carta com cuidado e a soltou. O papel flutuou por alguns segundos antes de ser levado suavemente pela água. Aurora fechou os olhos e murmurou: Descanse, Alfonso. Agora posso voltar para casa em paz. O vento soprava com força, movendo seus cabelos grisalhos para trás. E naquele instante ela entendeu que estava onde devia estar. Que tudo, inclusive a dor, tinha um propósito que agora via com clareza. Aurora voltou para sua casa, abriu todas as janelas e permitiu que a luz entrasse sem medo. Era a primeira vez que fazia isso desde que chegou. Era sua forma de dizer que a escuridão não tinha mais lugar ali. Que aquele lar era um espaço para a verdade, para a paz, para o amor verdadeiro. Os dias seguintes foram luminosos. Sua fundação foi registrada oficialmente. Penélope a visitou e disse que queria ser voluntária. Daniel estava mais presente do que nunca, comprometido em reconstruir sua vida e ser um pai digno. As crianças corriam pela praia, iam, brincavam e enchiam de vida cada canto. Aurora, todas as manhãs, caminhava pela beira do mar, deixando a água molhar seus pés enquanto falava em silêncio com Deus. Agradecia por lhe dar força quando mais precisava. Por não abandoná-la. Por lembrar-lhe que as batalhas mais difíceis sempre vêm antes de uma bênção importante. E por ensinar-lhe que a verdade não precisa gritar para triunfar. Só precisa ser fiel a si mesma. Aurora sentou-se uma tarde na varanda, com seu caderno sobre as pernas. O mar brilhava à sua frente. As crianças brincavam com suas pás de areia. Daniel estava preparando uma pequena fogueira para a noite. E ela, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu plena. Abriu o caderno e escreveu a última frase de sua história. No fundo, nunca perdi a casa. Apenas recuperei meu lugar no mundo. Fechou o caderno suavemente. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque entendeu que a vida sempre encontra uma forma de acertar contas. Porque compreendeu que a dignidade não se perde enquanto se lembrar de quem se é. Porque aceitou que o amor verdadeiro nunca se implora, nem se compra, nem se súplica. Porque descobriu que a verdade, cedo ou tarde, sempre encontra seu caminho. E porque soube que Deus nunca a abandonou, nem mesmo quando ela sentiu que o mundo inteiro soltava sua mão. A luz do entardecer banhou seu rosto. O mar rugia suavemente. E a aurora sorriu. A vida, enfim, lhe devolveu o que sempre foi seu, seu nome, sua liberdade, sua paz. E naquele lar à beira-mar, onde a verdade descansava sem medo, a história de Aurora se concluiu. Não com um final triste. Não com vingança. Mas com a maior vitória, a de saber que a dignidade, quando cuidada e honrada, jamais pode ser arrancada. Se esta história te comoveu, compartilhe com seus amigos e seja parte da mudança. Conte-nos nos comentários, o que você faria em uma situação semelhante. De onde você nos está vendo? Adoraríamos saber. Muitas pessoas estão passando por situações parecidas. Esperamos que a voz delas viva em seu coração. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.